Paz e Yahshua, meus irmãos, estou aqui no canal, mais uma vez, para estar trazendo um estudo aí por dentro das Escrituras. Primeiramente, agradecendo Yahweh e Yahshua, a quem eu sirvo. E sempre deixar bem claro no começo dos meus estudos, que eu não sou melhor do que meus irmãos evangélicos, meus irmãos católicos e protestantes. E que eu sou sujeito a falhar como qualquer um, né, minha filha? Entendeu? Mas eu procuro viver realmente aquilo que eu prego. E sabemos, meus irmãos, que nós já estamos no tempo do fim. Esse estudo que eu vou trazer hoje vai ser sobre o partir do pão. Que nós temos que fazer parte do partir do pão. Né? E simbolicamente, trazendo toda na memória o sacrifício do nosso verdadeiro Salvador. Senão nós não temos parte com ele. Tá bom, meus irmãos? Então esse estudo vai ser tremendo, vai ser de grande edificação. Primeiramente para mim, depois para você. Né? Então eu amo meus irmãos evangélicos, meus irmãos católicos, mas eu bato de frente contra esse paganismo, essa hierarquia aí, desse Deus pagão, desse Jesus Cristo ídolo, que não é o nosso Salvador e nem é o nosso Criador, tá bom? Então eu espero que vocês entendam aí, da melhor forma possível, que o Pai me use, meu Salvador me use pelo Espírito da verdade, para mim estar trazendo a revelação por dentro da palavra para vocês, venham compreender da melhor forma possível, tá bom, meus irmãos? Espero que vocês deem crédito para os mensageiros desta era. Eu tenho enviado para os meus amigos aí, conhecidos, parentes, estudo meu, estudo do irmão Romilson Ferreira, e que ele é o mensageiro desta última era, última geração, e todos aqueles que der crédito para ele, ao mensageiros do Eterno, pesquisando, analisando dentro das escrituras uma coisa com a outra, e ver se realmente o irmão Romilson está falando a verdade ou não, nós estamos falando a verdade ou não, tá bom? Não arrastamos ninguém após nós, mas o Eterno tem levantado os seus mensageiros nesta última era aí, porque o cerco está fechando e não tem mais para onde correr. Nós cremos no arrebatamento, que tudo indica agora, em abril, dia 16 de abril, aqui no Brasil, no mundo, né? No Brasil, na verdade, e dia 15 de Nissan, o dia 15 de Abib, que é lá em Israel, né? Mas aqui para nós vai cair no dia 16, e lá vai cair no dia 15 de Nissan. E assim que nós for arrebatados, nós cremos que já, por dentro das Escrituras, já se inicia a grande tribulação. E em mês de maio, o anticristo vai assinar esse acordo de paz no mundo. E aí vai ser perseguida as igrejas evangélicas, meus irmãos, que quando eles abrirem o olho, nós já vamos estar lá na glória com o Pai e com o nosso Salvador nas bodas do Cordeiro. Enquanto que muitos vão ficar para trás, meu irmão. Então eu não quero que você pague o preço. Dê crédito, você tem que fazer parte do verdadeiro corpo do Salvador, tem que servir o verdadeiro Salvador e o verdadeiro Criador. Você tem que sair fora desse sistema que foi deturbado na nossa Escritura, que foi criado lá no concílio de Nicéia, no ano 381 depois do Salvador. Sentaram lá os imperadores, os papas São Damasco, papas Constantino, e eles deturbaram as Escrituras, paganizando, você está entendendo? Tá bom? Espero que vocês entendam aqui. Eu vou passar minha bebê para minha esposa, que é a Belinha, dê tchau lá para os irmãos. Tchau, tchau. Pai de Alce, dê tchau. Tchau, tchau. Jogue beijo para os irmãos lá, joga. Jogue beijo para os irmãos lá, joga. Jogue beijo. Joga o beijo para os manos lá. Jogue beijo. Jogue. Tchau, tchau. Tchau, tchau, então. Pega, amor. Então vamos estar dando início aqui já, né? No estudo. Eu quero que vocês abrem em 1 Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos estar lendo o versículo 23, né? 24 e 25. Né? E 26 e 27. Do 23 ao 27 eu quero estar lendo. Esse é o estudo hoje. Por que que nós temos que partir o pão? Nós temos que fazer parte da mesa do Salvador. Porque se nós não partir o pão, não fazer parte da mesa do Salvador, nós não temos parte com o nosso Salvador. Espero que vocês entendam esse estudo hoje. E agora é mais que na última hora, meus irmãos. Enquanto há tempo de vocês procurar os irmãos aí, que tem os contatos aí no Brasil e no mundo, no Paraná. Eu creio que eu já entrei em contato com o irmão Clóvis de Curitiba. Eu estou morando atualmente aqui na cidade do Pinhão, e a partir de quinta-feira, entendeu? Eu acredito que o irmão Rodrigo já vai estar colocando
o meu contato para que vocês possam chegar até mim, se vocês desejam assim ser imergido no nome de Alcha, né? Para que você possa fazer parte desse grande evento, essa festa maravilhosa que o Pai Celestial, nosso Salvador, está preparando para nós. Já está tudo pronto para ele vir buscar a sua igreja. Aí vai ter meu contato aqui na cidade do Pinhão, que eu acredito que é uma das cidades aqui mais perto, no caso, para os irmãos que vão estar vendo esse estudo meu no canal do YouTube, Estudo da Escritura com Emerson Luiz Barbosa, que sou eu. Tem na cidade de Marechal Cândido Rondon, 2 irmãos. Tem 2 irmãos na cidade de Cascavel, se não me falha a memória. Tem 2 irmãos em Londrina. Guarapuava não tem, né? Eu acho que aqui no estado aqui do sudoeste, sentido norte, é só essas cidades que realmente tem. Daí tem os 2 irmãos em Curitiba, né? O irmão Clóvis, outro irmão, não me lembro o nome. E é isso, meus irmãos. Espero que vocês entendam a mensagem hoje, por que nós temos que fazer parte do Partir do Pão. Tem muitos que é contra o Partir do Pão, mas esse estudo é para que você corra enquanto há tempo. Procure, entre em contato, né? Eu vou deixar agora no ar aqui esse zap meu aqui, vou até estar anunciando antes de começar esse estudo. O meu zap é 41 99961 0143. Emerson, entendeu? Porque o Eterno está levantando os mensageiros na última hora para anunciar para vocês a mensagem que ele está vindo para buscar a sua igreja. E que vai vir o caos no mundo que já está se levantando aí. Espero que vocês dêem crédito para os mensageiros desta era, tá bom? Vamos começar esse estudo então? Capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 23 até o 27, que diz assim: porque eu recebi de Alcha o que também vos ensinei. Apóstolo Shaul, apóstolo Paulo falando. O que ele recebeu do mestre, nosso único mestre e pastor. Não existe pastor de denominação, é o meu pastor, meu ministério. Não, meu irmão. Desculpa aí, dá licença, tomar um golinho de água. O único mestre nosso que nós devemos obedecer, o único pastor, é o nosso Salvador, Yahshua Mashiach. Você está entendendo? Mas homem sujeito a falhar como qualquer um de nós, como eu sempre deixo aqui, mas eu procuro viver aquilo que eu prego, graças a Yahshua, você está entendendo? Dizer que é pastor, é meu mestre? Não. Mateus capítulo 23, versículo 8 diz: não permitais que nenhum de vós seja chamado de mestre, porque só existe um que é o vosso mestre, a saber, Yahshua. Todos vós sois irmãos, nós somos todos irmãos, ninguém é melhor que outro, meu irmão. Está entendendo? E nós temos que fazer parte do corpo do Salvador. Nós somos todos membros ligados no Mashiach, no nosso verdadeiro Salvador. Nós é a igreja, nós é o templo. Ele é a cabeça, ele é o cabeça da igreja que somos nós. Então não há necessidade de você estar dentro de um templo construído por irmãos de homem. O apóstolo Shaul falou aqui as cartas dele que o Criador não habita em templos construídos por mãos de homem, você está entendendo? Porque o templo é nós. Então veja bem, aqui o próprio apóstolo Shaul, que é apóstolo Paulo, né, para quem não sabe, em hebraico o nome de Paulo é Shaul. Então aqui o apóstolo Shaul falando o que ele recebeu do nosso mestre, nosso Salvador, Yahshua Mashiach, porque eu recebi de Yahshua o que também vos ensinei, que Yahshua, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. No versículo 24, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai e comei isto, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então toda vez que nós fazemos isso, partimos o pão, nós recordamos, trazemos na memória o sofrimento dele que ele passou lá no madeiro, o que ele passou na noite que ele foi traído. Ele partiu o pão, ele teve a última ceia com os irmãos, e ali ele simbolizou ali que ali este partir do pão significava a memória, trazer na nossa memória o sacrifício perpétuo que ele fez lá no madeiro, por mim e por você, meu irmão. Tá bom, minha irmã? Então, toda vez que fazer isso, diz aqui, tendo dado graça, partiu e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Então nós temos que fazer isso em memória do nosso Salvador.
Se ele foi sacrificado pelos meus pecados e os teus, nós também morremos junto com ele, da mesma forma. Porque os nossos pecados foi todo pregado lá no madeiro, quando ele levou junto consigo. Então nós temos que trazer em memória, nós temos que partir o pão da mesma forma que ele deixou como exemplo, trazendo na memória. Espero que você esteja entendendo da melhor forma possível que eu estou explicando para vocês, meus amados irmãos. Certo? Versículo 25. Semelhantemente também depois de ter cear, tomou o cálice. Depois que ele ceou o pão, que simbolizava o corpo dele, para nós trazer em memória o sacrifício dele, certo? Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Da mesma forma. Então o vinho, o suco de uva simboliza o sangue, a nova aliança que nós fizemos com ele. E que nós temos que fazer sempre, diariamente. O partir do pão e do cálice. Para nós fazer memória dele. Então está bem explicado, né, meu irmão, essa passagem. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte de Yahshua até que ele venha. Então nós estamos anunciando a morte dele todas as vezes que nós partir o pão e cear e tomar deste cálice, que simbolizam a nova aliança do Novo Testamento, e trazendo a memória até que ele venha nos arrebatar. Louvado seja Yahshua. Estão entendendo, meus irmãos, minhas irmãs? Louvado seja Yahshua. Versículo 27. Portanto, qualquer que come este pão ou bebe o cálice de Yahshua indignamente será culpado do corpo e do sangue de Yahshua. Se você não discernir o corpo do Salvador verdadeiramente, achar que é um pão qualquer, que você não quer dizer nada, não levar em consideração o verdadeiro sacrifício, trazendo na memória dele, meu irmão, você está bebendo para a sua própria condenação. A palavra tem que se cumprir, meu irmão. Não é eu que estou falando. As escrituras estão falando. Se você tomar indignamente e comer esse pão indignamente, não discernindo o corpo do Salvador, você come para a sua própria condenação, meu irmão. Espero que até aqui você entendeu. Quero estar lendo o versículo... eu vou ler o 27. Quero estar lendo aqui mesmo no capítulo 11, só que eu quero ler o versículo 33. Aqui mesmo. 1 Coríntios capítulo 11 e no versículo agora 33, que diz assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Louvado seja Yahshua. Tá vendo? Então, nós não podemos se escandalizar ou trazer escândalo para os irmãos, para a igreja do Mashiach. Nós temos que ser humilde, nós temos que ser sábios, você está entendendo? E temos que respeitar o nosso mestre. Nós temos que esperar um pelos outros. Você está entendendo? Viu que coisa tremenda? Olha aqui, ó. Mas se algum tiver fome, no versículo 34, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei, quando for ter convosco. Viu coisa tremenda? Então, veja bem. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Não seja apressado. Não faça a obra do Eterno de qualquer jeito. Louvado seja Yahshua. Vamos estar lendo agora aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Colossenses, capítulo 2 de Colossenses, e no versículo 17. Olha que coisa tremenda. Colossenses, capítulo 2, de versículo 17, diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Veja que coisa tremenda, ó. E ele é antes de todas as coisas. Ele foi a primeira de todas as coisas. Ele é o Filho amado do nosso Eterno. O nosso Salvador, nosso irmão mais velho, ele estava com o Pai antes de criar todas as coisas.
E todas as coisas subsistem por intermédio dele, por ele. Então tudo é feito por ele. Louvado seja Yahshua. Espero que você entendeu essa passagem aqui, meu irmão. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Vamos dar continuação? Quero ir lá em Deuteronômios, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16. Lá no Velho Testamento, já voltei aqui. Deuteronômio, capítulo 16, eu quero estar lendo do versículo 1 até o 3, que diz assim: guarda o mês de Abibe, e celebra a Páscoa ao teu pai, porque no mês de Abibe, teu pai te tirou do Egito de noite. Versículo 2: então sacrificarás como oferta de Páscoa ao teu pai, ovelhas e vacas, no lugar que Yahweh escolher para ali fazer habitar o seu nome. Versículo 3: nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmo, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Louvado seja Yahshua. Aqui o próprio Criador já estava falando com o seu povo daquela época para celebrar a Páscoa, entendeu? Da forma que tinha que ser, para celebrar a Páscoa do Criador. Porque no mês de Abibe, o nosso pai, ele tirou o seu povo da escravidão do Egito, e de noite. Assim ele vai nos tirar, como diz nas escrituras, que ouviu-se um grito, o noivo chamando a sua igreja, passado da meia-noite, e tudo indica que ele vai vir como um ladrão, e vai ser depois da meia-noite o arrebatamento. E aqui ele tirou os seus filhos do Egito, da escravidão, à meia-noite. Então nós temos que participar do pão, do cálice, para que nós possamos ser dignos de estar de pé na presença do Criador Todo-Poderoso, na frente do nosso Salvador Yahshua. Você está entendendo a revelação da palavra aqui, meu irmão? O quanto que é importante nós celebrar a Páscoa, para nós celebrar o sofrimento do nosso Salvador Yahshua Mashiach, trazendo na memória. E que nós temos que estar preparados, comendo esses pães asmos da aflição, que nós fomos sepultados junto com ele, nós fomos pregados lá junto com ele no madeiro, morremos com ele e ressuscitaremos com ele, e seremos arrebatados com ele. Porque muitos, do que diz a escritura daqui, do que estão aqui, muitos estão dormindo e muitos estão acordados. Nem todos vão ver, mas serão transformados. Louvado seja Yahshua. Espero que você esteja entendendo essa revelação da palavra do Eterno. Para que nós lembramos da mesma forma os nossos patriarcas, nossos irmãos, os Yaldins, de que forma eles foram tirados da escravidão. Da mesma forma que ele me libertou lá da escravidão do pecado, das trevas, e me trouxe para a sua verdadeira luz. Então por isso que eu tenho que sofrer tudo aquilo que o meu Salvador passou, trazer essas aflições, participar do partir do pão e trazer em memória do nosso Salvador, até que ele venha nos arrebatar. Ora vem Yahshua, louvado seja Yahshua. Tremendo, né, meu irmão? Espero que até aqui você entendeu. Lucas capítulo 22, eu quero estar lendo. Vamos lá em Lucas capítulo 22. Lá no Novo Testamento. Evangelho de Lucas. No capítulo 22. Lucas capítulo 22, e eu quero estar lendo o versículo 17, 18 até o 20.
Vamos lá. Que diz assim. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas, do 17 até o 20. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. 18. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vida, até que venha o reino de Al. Versículo 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. É isso que o Salvador estava falando aqui. Viu que nós temos que participar do pão? O partir do pão nós temos que cumprir? Louvado seja Alça. Tremendo, né, meu irmão? Espero que até aqui você esteja entendendo aqui as escrituras. Vamos estar lendo agora em Isaías 53. Profeta Isaías, capítulo 53, eu quero estar lendo, versículo 1 até o 6, que diz assim, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço de Al? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos no rosto. Aqui está falando, é o nosso Salvador. O profeta Isaías está profetizando. Não vimos para que o desejássemos. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e com um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Ial e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, meu irmão. Tremendo, né? E pelas nossas iniquidades. E moído pelas nossas iniquidades. Ó, eu vou repetir o versículo 25. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisadas fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas Ial fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então você veja bem o tamanho do sofrimento que o nosso Salvador sofreu lá no madeiro. Você está entendendo? Ele foi moído, meu irmão. Ele foi chicoteado. Segundo o que os nossos irmãos trazem nos estudos, aí eu vi um estudo do irmão Romilson, e o chicote lá com Roma açoitaram o nosso mestre, nosso Salvador, tinha não sei quantas pontas lá de tipo de espinho. Rasgaram o corpo do mestre, do nosso Salvador e Alcha. Ele foi moído pelos nossos pecados. Você está entendendo? Pelas nossas iniquidades. Ele foi esbagaçado, como diz o irmão Romilson. Foi trucidado. Essa é a verdade, meu irmão. Olha o tamanho do preço que ele pagou por resgate de muitos. E muitos estão ignorando. Estão crendo nesse Jesus ídolo que foi criado na Igreja Católica. Você está entendendo? Isto é um porco. Que no latino ou grego, Iesus, o qual o significado, isto é porco. Você está entendendo? É um ídolo. Deus vem de Zeus. Deus é da mitologia grega que já existia antes do Salvador pisar na terra. E que introduziram no meio do cristianismo. Quando eles sentaram no concílio de Nicéia, os imperadores, o Papa São Damasco e Papa Teodócio lá, e Constantino, Martim Lutero, fizeram essa lambança.
entraram num acordo, falaram para nossos irmãos naquela época, vai ser assim, se você não quiser ser morto, vai ter que aceitar. Então eles aceitaram aqueles deuses ídolos, aqueles paganismos, aquelas Babilônia, tudo, e vieram trazendo até os dias de hoje. E estão prosperando até os dias de hoje. Você está entendendo? E quem olhava para o verdadeiro Salvador, eles olhavam e ignoravam. Vou trazer um exemplo para você ver. Olha só que coisa tremenda. O que eu vou falar para vocês aqui, ó. Olhavam para o nosso mestre, ele vinha de uma terra seca e sedenta, e não tinha formosura nenhuma, não tinha beleza que o olhar das pessoas atraísse para ele e venerasse ele como o verdadeiro Salvador do mundo. Fosse ingrato a ele. Não achavam beleza nenhuma, o olhar deles não atraía para o mestre, para o verdadeiro Salvador. Eu acredito assim que eles olhavam assim para o nosso Salvador. Esse aí nós conhece, capaz, esse aí nunca que é o nosso mestre, o nosso Salvador, o Messias. Esse é filho do José, o carpinteiro, com Miriam. Não tinha formosura, tudo indica aqui pela escritura do profeta Isaías, que o Eterno revelou para o profeta Isaías escrever, que o nosso mestre, ele não tinha formosura no rosto. Você está entendendo? Ninguém atraiu o olhar para ele. É a mesma coisa eu trazer para você, eu jamais me comparar ao meu mestre, o meu Salvador Yahshua Mashiach, mas é a mesma coisa. Quantos que estão vendo aí, quando eu entrar no YouTube, já entraram e viram meus estudos, e falaram, esse daí, o Barbosa? Esse aí nós conhece. Capaz, da onde que está aí, é um cristão? Esse aí nós conhece ele, o passado dele. Não dão crédito nenhum. Se não deram para o próprio mestre verdadeiro, Salvador das nossas almas, Salvador que morreu no madeiro, foi depurar para mim, as iniquidades as tuas, as minhas transgressões, ele foi pisado, nós fomos sarados pelo sacrifício do cordeiro verdadeiro lá no madeiro, que dirá eu, comedor de arroz e feijão aí conhecido, capaz, esse Barbosa, e não conheço. Então vão me apedrejar, vão me crucificar, vão me condenar a se crucificar e matar o próprio Salvador, que dirá eu, meu irmão. Mas como diz o irmão Romilson Ferreira, eu não estou nem aí, porque esses líderes, pastores falam, e é verdade o que o irmão Romilson fala, eu também não estou nem aí, meu irmão. Eu vou bater contra esse paganismo, essa hierarquia, até a última hora do arrebatamento, e vou estar levando o nome verdadeiro do Criador, Yahshua, para todas as pessoas, aonde o Eterno me pegar pelo Espírito da verdade, na rua, aonde eu estiver dentro de um comércio, que aqui eu esteja, ali que o Eterno me use, o Salvador me use, Yahshua Mashiach, eis-me aqui, meu mestre, faça segundo a tua vontade, não a minha. E vou invocar e vou levar o nome verdadeiro até a última hora de ser arrebatado. Louvado seja Yahshua. O próprio Salvador falou, aquele que me confessar perante os homens aqui na terra, ele vai confessar perante o Pai e seus anjos. Mas todo aquele que me negar perante os homens aqui na terra, eu o negarei na frente do Pai e de seus anjos. Que triste, meu irmão, minha irmã, chegar aquele grande dia. Lembra aquele comedor de arroz e feijão, pecador, que vocês crucificaram e julgaram? Mas ele era o meu servo, ele era o meu filho que eu resgatei, ele reconheceu, ele se humilhou, ele levou meu nome, ele levou a salvação e vocês não deram crédito. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Yahshua está vindo para levar a sua igreja. E ele já está mais próximo do que você imagina, nós imaginamos. Espero que até aqui você esteja entendendo a mensagem do nosso Pai Celestial, do nosso Salvador Yahshua Mashiach para você, meu querido e minha querida, tá bom? Vamos estar dando continuação no estudo. Eu quero que vocês abram agora aqui em 1 Coríntios, eu quero estar voltando, não, é 1 Coríntios, só que no capítulo 10 e no versículo 16, que diz assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 10 e no versículo 16, que diz assim a palavra de Yahshua aqui para nós.
Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Yahshua? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Yahshua? Não precisa nem nós falar nada o que o apóstolo Shaul, nosso irmão aqui, está falando. Que nós não podemos fazer parte, você está entendendo, de idolatria, de cultos criados pelo homem, participar de cultos de demônios, você está entendendo? E querer fazer parte do corpo do verdadeiro Salvador. Negativo, meu irmão. Nós não podemos aceitar isso, você está entendendo? Porque nós servimos um verdadeiro Yahshua. O verdadeiro partir do pão é Yahshua. Louvado seja Yahshua. Vamos estar lendo aqui em Romanos capítulo 6 e versículo 4. Olha que coisa tremenda. Vamos voltar aqui um pouquinho para trás, em Coríntios. Romanos capítulo 6 e versículo 4. Que diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo, ou Yahshua, que aqui está paganizado, é uma João Ferreira de Almeida, para que como Yahshua ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, aqui o apóstolo Shaul está falando, carta aos Romanos, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, por isso que é necessário nós descermos as águas e sermos imergidos no mesmo batismo do verdadeiro Salvador. Participar do pão e do cálice, para que nós possamos ter parte com ele, né? Para que nós possamos ressuscitar dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Enquanto ele andou aqui em novidade de vida, dando exemplo, nós temos que fazer parte também andando em novidade de vida, dia após dia, até a hora do arrebatamento. Ora vem Yahshua, louvado seja Yahshua. Viu coisa tremenda, meu irmão? Viu, minha irmã? Então nós temos que resplandecer, diz a Escritura, como uma luz que brilha no meio das trevas, no meio de uma sociedade corrompida. Você está entendendo? Que a luz de Yahshua, que o Espírito verdadeiro do Criador, de Yahshua, brilhe na nossa face, porque nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Nós temos que fazer a diferença. Os verdadeiros mensageiros, os verdadeiros filhos do Criador, eles têm que ter o tempero, sua palavra temperada tem que ter sal. A palavra do Criador nos ensina que pela árvore conhece os frutos. Não adianta eu andar engravatado, bonitinho, e ter estudo de bacharel de teologia por aí, e vice-versa, mas sou um oco encaiado. Sou um sepulcro encaiado. Você está entendendo? Mas o que me justifica é o Espírito verdadeiro do Pai que me selou para a hora da minha redenção. Ora vem Yahshua. Eu desejo para você, meu amado, minha amada, das igrejas evangélicas, os pastores, os líderes que se dizem, vocês têm que correr contra o tempo, porque o Salvador está vindo, meu irmão, minha irmã. Viu, meu irmão pastor, que se diz, líderes de igreja evangélica, meus irmãos protestantes, meus irmãos católicos, louvado seja Yahshua. Vamos dar continuação, Filipenses capítulo 3, versículo 17. E vou estar encerrando esse estudo até aqui. Se assim o Criador me permitir que eu volte antes do arrebatamento, para estar trazendo mais estudos, se assim seja a vontade do Pai e ao dos exércitos, meu Salvador Yahshua, que assim seja, e não a minha vontade. Vamos estar lendo aqui essa última passagem, capítulo de Filipenses,